Muito bem, gente. Agora que nós já fizemos a atividade do livro, nós vamos voltar aqui para o caderno para fazer a atividade no caderno. Então, você já colocou lá o cabeçalho, você já colocou lá a indicação das páginas do livro que você fez, para ficar mais fácil para a hora da prova. E agora a gente vai para a atividade de cálculo. Então, vamos colocar lá, é tudo um embaixo do outro, tá? Eu vou colocar aqui do lado porque acabou meu espaço aqui no quadro, tá bom? Mas é tudo um embaixo do outro. Então, atividade de aula e a gente vai colocar arme e efetue. Então, atividade de aula, atividade de aula, pulou uma linhazinha, número 1, arme e efetue. Arme e efetue. Primeiro, a gente vai copiar a letrinha A, B e C, para só depois a gente armar, tá bom? Então, A, 123 mais 221, 123 mais 221, igual. Letra B, 331 menos 112, 331 menos 112. E letra C, 445 menos 332. Ótimo, vamos lá armar agora a nossa conta, né? Eu coloquei lá na plataforma, né? Já o quadradinho, né? Para vocês lembrarem que é preciso fazer, tá bom? E a mamãe e o papai podem ajudar a fazer esse quadrado para não ficar muito grande, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o quadradinho, né? Como vocês estão fazendo no caderno, vocês vão precisar também fazer. E aí eu vou fazer aqui junto com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa quando a gente precisa armar uma continha é a gente fazer o quadradinho, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo a letrinha A, que é essa daqui, ó, letrinha A. Então, vamos lá colocar a indicação, que é a letra A, e nós vamos fazer o quadradinho, né? Que quadradinho é esse? Esse é o quadro valor lugar, né? O quadro que eu coloco as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Eu não preciso colocar essas letras, né? Porque a gente já acaba sabendo o que é unidade, dezena e centena, tá bom? Então, não é necessário colocar as letras, mas quem quiser colocar, pode colocar. Eu vou colocar aqui só a lembrança dos números da letra A, ó, só para guiar a gente, ó. A letra A é 123 mais 221. E eu preciso armar essa continha e fazer essa conta para saber quanto que ela dá, tá bom? Tia, posso fazer de cabeça? Não. Tia, eu posso fazer na calculadora? Também não. A gente precisa aprender a armar a continha, tá bom? Então, vamos lá armar. Bom, armar uma continha é muito fácil. Se você é organizado, é mais fácil ainda, né? Por quê? Porque isso aqui funciona como se fosse um armário. E eu só preciso saber organizar bem, porque na verdade essa conta é muito simples. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço na minha continha, que é essa daqui, ó, é procurar onde está o meu sinal. Onde é que está o meu sinal? Geralmente está no meio, ó. Opa, achei, é o sinal de mais. E por que eu vou precisar saber onde é que está o meu sinal? Porque é com ele que eu vou saber o que é a minha primeira parcela, o que é a segunda parcela. A primeira parcela é sempre tudo que está na frente do sinal. Olha aqui, ó, na frente do sinal. É sempre são todos os números que estão na frente do sinal. E a segunda parcela, todos os números que estão depois do sinal. Mas por que eu preciso saber o que é primeira parcela e o que é segunda parcela? Porque vai ficar muito fácil para eu organizar aqui no meu armário. A primeira parcela eu vou colocar sempre na minha primeira prateleira. E a segunda parcela eu vou colocar sempre na minha segunda prateleira. E assim eu sei organizar muito bem, tá bom? Em matemática, quase tudo, né? Com exceção da continha de divisão, quase tudo a gente começa vendo o final. Então, vamos aqui, ó, a primeira parcela. Qual é o final da primeira parcela? Qual é o último número da primeira parcela? É o 3. Então, o 3 eu vou colocar no último quadrado da primeira prateleira. Olha aqui a primeira prateleira, tá vendo? Eu vou colocar aqui no último quadrado, 3.
E o que vem antes do 3? É o 2. E o que vem antes do 2? É o 1. Ok. Depois que eu organizei a primeira prateleira, eu vou para a minha segunda prateleira. Na minha segunda prateleira, eu também vou começar olhando do final. Então, vamos lá, ó. Final, último número, 1. Vou botar no último quadrado, 1. O que vem antes é o 2. Vou colocar na frente. E o que vem antes? 2. Só fica faltando uma coisinha aqui para eu começar a efetuar a minha conta, que é o sinal. Eu tenho que colocar o sinal aqui, ó. Muito bem, eu já consigo fazer a minha conta. Vou pegar aqui o hidrocor de outra cor, a canetinha de outra cor, para começar a fazer. Em matemática, quase tudo eu começo do final. Olha aqui, eu vou começar do início aqui? Não, porque em matemática quase tudo eu começo do final. Então, eu vou começar aqui, ó, do final. 3 com mais 1 vai dar igual a 4. 2 com mais 2, vamos lá comigo? Suspende 2 dedinhos e coloca mais 2. Vamos abaixar contando. 1, 2, 3, 4. 4. Vou colocar o 4 aqui. 1 com mais 2, vamos lá comigo. Um dedinho para cima com mais 2. Vamos abaixar contando. 1, 2, 3. 3. Vou colocar o 3 aqui. Então, o resultado da minha continha da letrinha A é 344. Tia, basta eu colocar 344 aqui e apagar essa continha aqui? Não, essa continha aqui tem sempre que ficar, tá bom? Você não pode apagar essa conta, tá bom? Que esse é o cálculo. É necessário manter o cálculo, tá bom? Vamos para a letrinha B, fazer a letrinha B. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Letrinha B, vou fazer o gradeado, né, que é o quadro valor lugar, tá bom? É o quadro das unidades, das dezenas e das centenas. Muito bem. Aí eu vou copiar aqui para o lado, ó, a letrinha B, só para ficar mais fácil para eu visualizar, que é essa daqui, ó. 331 menos 112. Vamos lá? Olha, essa é uma continha de menos. Então, o que está em cima é o que eu tenho e o que está embaixo é o que eu corto, tá bom? É o que eu tiro. Então, a gente vai ter que ter esse raciocínio. Mas antes, nós vamos armar a conta. E para eu armar a conta, é a mesma coisa que a conta aqui do lado, o que nós fizemos aqui do lado. Primeira coisa, o que eu preciso saber? Eu preciso saber onde está o meu sinal. E o meu sinal, olha, ele geralmente está aqui no meio. Esse é o sinal de menos, tá bom? Sinal de menos. E por que eu preciso achar o sinal de menos? Porque quando eu acho o sinal de menos, eu consigo ver o que é a primeira parcela e o que é a segunda parcela. Cada continha vai levar um nome diferente, né? Por exemplo, na continha de mais, a primeira parcela se chama primeira parcela, a segunda parcela se chama segunda parcela e a parcela aqui do resultado ela vai se chamar soma ou total. Na continha de menos é diferente. A primeira parcela ela vai chamar minuendo, a segunda parcela ela vai chamar subtraindo e aqui onde vai ter a resposta vai ser resto ou diferença. Mas isso não é importante agora, tá bom? A gente está chamando de primeira parcela, segunda parcela, primeira prateleira, segunda prateleira só para uma questão de organização. Mas vocês já sabem aí que elas levam nomes diferentes a depender aqui, ó, do sinal. Eu tenho sempre que olhar para o sinal porque elas têm nomes diferentes. Mas para organizar, o meu raciocínio pode ser esse, tá bom? Então vamos lá. Primeira parcela é tudo que está na frente do sinal. Então, ó, todos esses números que estão na frente do sinal é a minha primeira parcela. E a segunda parcela é tudo que está depois do sinal. Todos os números que estão depois desse sinal são a segunda parcela, tá bom? Opa, agora que eu já sei isso, fica fácil, porque eu já sei que essa minha primeira parcela eu vou colocar na minha primeira prateleira. E a segunda parcela eu vou colocar na minha segunda prateleira. Ótimo! Agora que eu já sei onde eu vou colocar os números, é só eu organizar os números. E eu vou precisar prestar atenção, porque matemática quase tudo começa do final. Então, eu preciso vir aqui, ó, na minha primeira parcela e buscar o último número. Qual é o último número? É o 1. E o 1 eu vou colocar aqui no primeiro quadradinho? Porque matemática quase tudo eu começo do final. Então, o 1 eu vou colocar lá no último quadradinho. E o que vem antes do 1?
É o 3. E o que vem antes do 3? É outro 3. Ótimo. Agora vamos para a minha segunda parcela. O último número, 2. Vou colocar aqui no último quadradinho da segunda parcela. O que vem antes? 1. E o que vem antes? 1. Só ficou faltando o sinalzinho de menos. Sinal de menos. Vamos lembrar aqui. Ih, gente, peraí que eu vou ter que consertar, hein? Peraí que eu vou ter que consertar isso, que houve um erro aqui. Peraí. Gente, vamos consertar aqui. É 111 aqui, tá bom? Aqui é 111. Eu vou tentar consertar lá na plataforma, tá? Eu errei aqui. É 111. Coloca aí comigo. 111. E aqui também vai ser 111. E aqui também vai ser 111, tá bom? Então, coloca aí comigo. Por quê? Porque vocês ainda não têm idade para fazer esse tipo de conta, tá? Essa conta aqui é só no segundo segmento, tá bom? Até teria como fazer, tá? Não é que não tenha como fazer, não. Mas esse tipo de conta aqui é só no 6º, 7º ano, tá bom? Não é para vocês ainda. Então, vamos lá, tá? Ou eu tiro 1. Vamos começar do final aqui. Todo mundo consertou, né? 111. Então, ó, 1, eu tiro 1. Vamos comigo? 1, tirei 1. Quanto é que eu vou ficar? Com 0, né? 0. Agora, ó, 3. Vamos lá desenhar 3 bolinhas. Ó, 1, 2, 3. Quantidade de bolinhas que eu tenho em cima e embaixo a quantidade que eu corto. 1. Quanto que restou? 1, 2. 2. 3 menos 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Tiro 1. Fica 2, 1, 2, fica 2, tá? Então, o resultado é 220. Ótimo. Agora, nós vamos para a letrinha C. Vamos lá fazer a letrinha C. Como vocês já sabem, vou tentar fazer aqui, ó, do outro lado que tem um espacinho. Vamos tentar fazer a letrinha C ali do outro lado? Acho que tá pegando, né? Tá. Aqui, ó, letrinha C aqui para ficar mais espaçoso, né? Então, primeiro eu faço o gradeado. O gradeado é aquele armário, né? Que eu tenho espaço para unidade, para dezena e para a centena. Ótimo. E aí eu vou só passar a continha da letra C para ali, para ficar mais fácil. Então, C, 445 menos 332. Vamos lá. Agora, a gente vai analisar o que é primeira parcela e o que é segunda parcela. Mas para eu saber o que é primeira parcela e o que é segunda parcela, primeiro eu preciso encontrar o sinal. Olha aqui, ó, o meu sinal aqui, ó, no meio, tá vendo? O sinal, encontrei o sinal. O que eu consigo encontrar depois do sinal? Aí eu consigo encontrar a primeira parcela, que são todos os números que estão na frente do sinal, e a segunda parcela, que são todos os números que estão depois do sinal. E por que é importante eu saber o que é primeira parcela e o que é segunda parcela? É porque com a primeira parcela eu sei que eu vou colocar na minha primeira prateleira e a segunda parcela eu sei que eu vou colocar na segunda prateleira. Vamos lembrar que a depender da conta, essas parcelas elas ganham nomes diferentes, tá bom? Então na conta de adição, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Na conta de subtração, que é a conta de menos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá bom? Mas aqui a importância é na organização e não nos nomes, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos colocar os números. E para eu colocar os números, eu preciso colocar o meu dedinho lá para eu achar qual é o último número da primeira parcela. O último número da primeira parcela é o 5. Então, eu vou pegar o 5 e vou colocar lá no último quadradinho da primeira prateleira. O que está na frente do 5 é o 4. E o que está na frente do 4 é o 4. Vou colocar o dedinho lá na minha segunda parcela para encontrar o último número. O último número é o 2. O que vem na frente é o 3. E o que vem na frente é o 3. Só ficou faltando o sinal de menos. Bom, eu sei que essa conta é uma conta de menos, então a conta de menos, a parte de cima é o que eu tenho de bolinhas
E a parte de baixo é o que eu corto de bolinhas, e aí eu vou ver quanto que resta. Então vamos lá, a parte de cima é o que eu tenho de bolinhas, então eu tenho 5 bolinhas. Ué, tia, você está começando aqui do final? Não era para começar do começo? Não, por que não é para eu começar do começo? Porque em matemática quase tudo eu começo do final. Então eu começo aqui, ó, do final, 5 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e eu vou cortar 2. 1, 2. Vamos ver o que restou aqui, ó. 1, 2, 3. Vou colocar o 3 aqui. Vamos lá. Primeira prateleira, a quantidade de bolinhas que eu tenho. Então, 4. Já desenho 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Ótimo, desenhei 4 bolinhas. Embaixo é quanto eu vou cortar. Vou cortar 1, 2, 3. Restou 1. Prateleira de cima é a quantidade de bolinhas que eu tenho. 1, 2, 3, 4. E embaixo é o que eu corto. 1, 2, 3. Restou 1. Então, a minha resposta é 113, tá bom? Assim, finalizamos a parte de Arme e Efetue, a parte de cálculos, e nós vamos para o para casa, que são os problemas matemáticos, e eu vou explicar também como a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá, gente, colocando lá a atividade de casa, para os alunos que estão com dificuldade, a mamãe e o papai ainda podem ajudar. E para aqueles que ainda estão na letra bastão, vocês podem fazer na letra bastão se vocês reconhecerem aqui a letra cursiva, tá bom? Atividade de casa. E a atividade de casa é resolva os problemas. E a gente vai copiar os probleminhas, tá? Resolva os problemas. Então vamos lá, a letra A é o seguinte: Mário tinha 14 bolinhas de gude. Mário tinha 14 bolinhas de gude. Comprou mais 13. Comprou mais 13. Quantas bolinhas Mário tem ao todo? Quantas bolinhas Mário tem ao todo? Ótimo. Pulou uma linhazinha e aí você vai ter que dar o espaço do cálculo e o espaço para a resposta. Então vamos lá. Mário tinha 14 bolinhas. Sempre que a gente estiver diante de um probleminha, a gente sempre circula as informações de números. Então, ó, Mário tinha 14. Opa, número. Circulou. 14 bolinhas de gude. Comprou mais. Olha aqui, ó. Mais 13. Opa, número. Quantas bolinhas Mário tem ao todo? Significa que ele tinha uma quantidade, ele comprou mais uma quantidade e o probleminha está querendo saber se juntar essas duas quantidades, quanto é que vai dar. Qual continha que eu faço quando eu tenho que juntar? Não é mais? No, mais a gente está estudando mais e menos, né? Mais é para juntar e menos é para tirar. Então, aqui eu vou fazer qual continha? Eu vou fazer a continha de mais, né? Então, eu vou lá desenhar o meu quadro, aquele quadro das unidades, das dezenas e das centenas, para eu colocar os meus números. Então, muito bem. Deixa eu ver se está dando para enxergar. Tá.
Então, eu preciso colocar 14 com mais 13. A continha é 14 com mais 13. Então, vou lá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras contas. Eu vou circular o sinal. O que está na frente é a minha primeira parcela. O que está depois é a minha segunda parcela. E eu vou encaixar aqui. Então, vamos lá. O último número da primeira parcela é o 4. Só um minutinho. Opa, gente, continuando aqui. Tá dando para enxergar, né? Espero que sim. Então, vamos lá. 14 com mais 13. Então, o último número eu vou colocar lá no último quadradinho. E o que vem na frente, eu vou colocar aqui na frente. Segunda parcela, último número no último quadradinho da segunda parcela. E o que vem na frente, coloco na frente. Ficou faltando o sinalzinho de mais. Mais. E aí, vou para o final, né? 4 com mais 3. Olha lá, vamos juntos. Coloca 4 dedinhos aí com mais 3. E nós vamos... Opa, peraí. 4 com mais 3. E nós vamos baixar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar o 7 lá. E 1 com mais 1 fica 2, né? Ó, 1 com mais 1 fica 2. Então, vou colocar o 2. E qual é a resposta? A resposta é 27. Então, eu vou responder lá, vou colocar lá no meu probleminha. Mário tem ao todo 27 bolinhas. Mário tem ao todo 27 bolinhas. Perfeito, gente. Vamos para a letrinha B. A letrinha B, para a gente finalizar. Então, Luna tinha 20 carrinhos. Vamos colocar lá comigo, letra B. Luna tinha 20 carrinhos. Comprou mais 23. Comprou mais 23. Quantos carrinhos Luna tem ao todo? Quantos carrinhos Luna tem ao todo? De novo, gente, a gente vai fazer o espaço do cálculo e a gente vai fazer o espaço para a resposta. Na parte de cópia, os pais podem ajudar, tá bom? Vamos lá. Mas muitos já conseguem sozinhos, né? Quanto mais estimular o aluno a fazer sozinho, melhor, porque na sala ele vai estar sozinho, né? Então ele precisa fazer sozinho, tá bom? Mas eu já vi gente que faz sozinho muito bem. Ó, da 221 tem o Daniel, tem o Davi Manuel, que tá fazendo super bem, o Arthur Davi, a Maria Clara, que tá fazendo super bem. Da 222 tem a Stephanie, tem o João Pedro, tem a Fernanda, que tá fazendo super bem. Então, vamos continuar, tá bom? Então, vamos lá, cálculo. O que eu vou precisar fazer para o cálculo? A primeira coisa que eu preciso fazer é o gradeado, né? Que é aquele armário que eu coloco o espaço da unidade, da dezena e da centena. Vamos lá. E eu vou ler o probleminha para tentar achar onde que estão os números. Ó, Luna tinha 20, número em circula, 20 carrinhos. Comprou mais, olha aqui, comprou mais 23. Quantos carrinhos Luna tem ao todo? O que o probleminha está querendo? O probleminha está querendo saber, ela tinha uma quantidade, comprou mais tanto, quanto que ela tem ao todo.
também é uma continha de adição, né? Qual é a conta? Ó, 20 mais 23. Essa é a conta que eu vou ter que fazer. E aí, de novo, a mesma coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que buscar onde está o meu sinal. Olha aqui o meu sinal no meio. O que está na frente é a minha primeira parcela. O que está depois é a minha segunda parcela. E aí eu vou começar a encaixar aqui, ó, no meu gradeado. Então, última parcela, primeira parcela, último número, 0, coloco no último quadradinho da primeira prateleira. Primeira parcela, o que vem na frente, 2. Segunda parcela, último número, 3. O que vem antes? 2. Só ficou faltando o sinal de somar. E tia, esses quadrados aqui, o que eu faço? Esquece que eles existem, tá bom? E a gente vai fazer a continha só aqui, ó. 0 com mais 3. Vamos lá? 0, olha lá, não tem nenhum dedinho, ó. 0 com mais 3. Quanto que eu tenho? 1, 2, 3, né? Então, eu tenho 3, coloco 3 lá. 2 com mais 2. Vamos abaixar contando. 1, 2, 3, 4. 4. 43. Então, qual é a resposta? Luna tem ao todo 43 carrinhos. Luna tem ao todo 43 carrinhos. Muito bem, gente. Essa é a tarefinha de hoje. Esse é o para casa que eu acabei fazendo junto com vocês, tá? Vocês também têm que gravar um vídeo lendo a leitura do S com som de Z, tá bom? Um grande beijinho a todos. Amanhã é sexta-feira, aula da professora Juliane e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Beijão!